Oi, gente, tudo bem? Sou a Silvia do Eu Sem Fronteiras e hoje a gente vai dar continuidade àquele assunto que a gente começou no vídeo e não sei se você assistiu ou não. Se não, corre lá, assiste um vídeo sobre o parto na atualidade, o que é o parto e a visão do parto antigo e atual. Esse vídeo, gente, serve de contexto para a gente olhar esse assunto que a gente vai tratar hoje. E é importante que você entenda esse contexto. Tá? E a gente dividiu por uma questão didática para ficar um pouco mais fácil, tá bom? Então, vamos lá? Retomando o que a gente falou, a questão do parto nesse vídeo, o que ele significa, esse momento mágico e tudo mais, e qual é o olhar que nós temos atualmente para ele. Então, é um olhar institucional, onde a gente quer se livrar rapidamente dessa situação e trazer o nenê à vida, onde o objetivo é trazer o nenê à vida com vida, tranquilo, bem, e a mãe também. Agora, quais são as consequências disso? O que isso tem trazido para nós? E aí a gente vai entrar no assunto da violência obstétrica. Eu particularmente acho a palavra violência uma palavra forte, mas a gente também pode pensar como maus tratos. Será que você, mãe, conseguiu se dar conta de que sofreu alguns maus tratos durante o seu parto, durante os seus partos? É uma questão para a gente avaliar, porque eu fazendo esse estudo, lendo sobre isso, observei sim que sofri maus tratos durante meus 2 partos, e foram partos normais. Então, algumas coisas que a gente não elabora no momento que a gente está dando à luz, a gente consegue elaborar no momento depois. E o quanto eles são importantes para a nossa relação com o bebê depois do nascimento. Porque parece que é um exagero, parece que é uma coisa que a gente está falando de uma situação exagerada, né, da medicina, que está aí para nos ajudar, que está aí para trazer para nós um alento na dor do parto, facilitando tudo, mas se a gente avaliar depois de um tempo, a gente começa a observar sim que algumas atitudes, algumas regras das quais a gente foi apenas uma figura passiva, eles trazem algumas consequências para a gente sim, tá bom? E ao longo do vídeo vocês vão entender. Então vamos entender o que é maltrato, né, dentro de uma situação obstétrica, dentro de um parto. Vamos lá? A gente pode falar do maltrato desde o momento da internação, né? Quando a gente chega num hospital, que a gente acaba às vezes chegando um pouco antes ou sem a dilatação completa para ter o bebê, e a gente é internado antes do tempo, a gente fica lá à disposição, acaba gerando uma ansiedade maior pelo tempo que você fica esperando esse parto ou a dilatação aumentar. A partir daí começa uma cascata de eventos. Então você começa a ser olhada pelas parteiras, pelos médicos, até às vezes pelos residentes. Você é submetida a exames de toque o tempo inteiro para verificar a situação da criança. A gente fica numa situação de vulnerabilidade porque você está com o seu corpo exposto, você acaba se tornando apenas uma parte, então a atenção toda não é focada para você paciente, para você mãe que vai dar à luz, mas para você que está ali com uma vagina para dar à luz, né? Ou para uma cesárea, se foi marcada. Então você começa a ficar exposta, você começa a ser olhada por muitas pessoas, você vai sofrer a depilação, que muitas vezes, eu não sei para vocês, mas para mim aquele momento foi horrível. Eu tinha contração, eu tinha que ser depilada para poder chegar lá na sala de cirurgia já dessa forma. E aquilo foi muito violento para mim. Só que eu não me dei conta no momento, porque a dor era tanta que eu queria apenas que o parto acontecesse. Mas é um outro momento que é tratado como um maltrato. Algumas mulheres ainda são submetidas à lavagem intestinal, e isso traz algumas questões, por exemplo, porque a lavagem acaba trazendo o líquido fecal sem controle da mulher, porque ela é feita com menos controle. Quando é apenas a mulher que evacua, ela consegue ter um controle maior, ao ponto que quando é feita a lavagem, o controle do ânus fica menor.
e ela acaba tendo a perda do líquido fecal com mais facilidade, tendo um risco de infecção. Então, também é considerado um maltrato durante o parto. A questão da perineotomia, que é o corte que é feito para facilitar a passagem do bebê, para não ter uma rasgadura, sim, esse é o lado positivo. Mas é um corte que depois do parto vai também trazer um cuidado maior da cicatrização, traz alguma dor e também faz parte do parto como a gente conhece hoje. A questão da indução, que eu acho que é a questão mais importante, que, por exemplo, quando você é internada muito cedo, a tendência de se induzir o parto e se controlar o tempo que esse nenê vai demorar para nascer através da ocitocina, que é o que eles utilizam para induzir o parto ou até para segurar um pouco mais, permite um manuseio desse tempo. Isso é natural, gente, isso é legal, e parece que quando você tem indução, eu não precisei disso, mas o que dizem é que a indução leva a dores maiores, mais intensas, dilatações mais rápidas, contrações mais intensas e constantes. Então, um processo que poderia ser mais espaçado, de repente ele acontece de uma forma mais incisiva, mais controlada, e isso parece que não é muito legal também. Eu estou trazendo as informações da Laura Gutman, que eu li no livro dela, falando sobre isso e sobre os maus tratos. O que eu achei interessante trazer esse assunto, gente, é porque a gente não se dá conta, a gente não tem essa perspectiva, né? E quanto mais a gente tiver informação, a gente vai conseguir fazer mais escolhas. O parto não é só isso, o parto é realmente um momento mágico, é um momento lindo. Então, por que a gente não pode ter uma participação mais ativa, né? A gente sabe de países onde as mulheres, por exemplo, vão caminhando para poder ter o bebê. Elas ficam mais tempo em pé, elas têm um parto natural. É o ideal? Eu não sei dizer para você se é o ideal ou não. Você quer sentir dor? Não sei, mas assim, o quanto isso pode impactar depois na nossa relação com o nosso bebê? Vamos entender um pouco isso também? Então, para a gente fechar praticamente esse vídeo, gente, os maus tratos, a violência obstétrica, ela está associada a todas essas etapas e esses passos que uma mulher passa desde que ela chega à maternidade ou ao hospital para dar à luz. Então, o nosso olhar, o que a Laura está tentando chamar a atenção da gente a gente abrir um pouco nossa perspectiva, nosso olhar sobre isso, para a gente fazer nossas escolhas. Para a gente ter a escolha, para saber quando eu vou escolher um parto humanizado ou um parto normal, um parto da forma como é feito hoje, né, dentro dos hospitais, para eu ter essa noção do que pode acontecer e como isso pode impactar na nossa vida. O que acontece? Segundo a Laura, quando você não consegue respeitar esse tempo de abertura emocional e física do corpo da mulher e segue essas etapas, né, agora isso, agora aquilo, no tempo que é institucionalizado, no tempo que é trazido para esse parto, aqui principalmente no Ocidente, você não dá o tempo dessa criança e dessa mãe gerarem esse movimento natural, esse movimento essencial do nascimento. E isso pode ter um impacto depois na forma como a mãe vai se relacionar com esse bebê. Porque ela vai estar numa exaustão, ela vai ter sido tão... Na verdade, ela vai ter passado por tantas etapas difíceis durante o parto que ela só quer que esse parto acabe logo. E ela deixa de vivenciar essa experiência como realmente ela deveria ser, como um rito de passagem, um rito do nascimento. E isso pode ter um impacto, inclusive, na depressão pós-parto. Que foi uma coisa que eu tive, e hoje, analisando e lendo esse material, eu entendo sim que eu sofri vários desses maus tratos. Fiquei algum tempo nessa situação, e o que eu queria naquele momento era acabar com aquilo. Talvez o que faltou foi um apoio, talvez o que faltou foi olhar para essa mulher, estou dizendo do meu caso, que é a experiência que eu tenho,
de uma outra forma, de uma forma mais humanizada, como alguém que estava ali para trazer um outro ser para a vida e não apenas um corpo para gerar um outro corpo. Então, segundo a Laura, o que ela diz, quando a mulher é acompanhada, ela consegue trazer essa criança num tempo mais adequado, no tempo dela, ter uma participação mais ativa nesse parto, poder fazer as suas escolhas, ela consegue gerar uma relação com essa criança, mesmo passando pela dor, uma relação de superação, de olhar para essa criança pela superação da dor, pela superação de tudo isso e trazer uma relação mais conectada, né? A depressão pós-parto, segundo a Laura, vem muito mais dessas violências, desses maus tratos durante o parto, do que efetivamente de alguma outra questão, de algum outro descontrole. Então, será que não está no momento da gente começar a olhar para isso e trazer o que tem de bom no parto como a gente conhece, e nesse parto humanizado, e trazer de alguma forma esse apoio, esse suporte para essa mulher, fazer com que ela esteja cercada de pessoas que são caras para ela, que estão realmente envolvidas emocionalmente, para que elas sintam esse apoio e não estejam apenas dentro de uma sala de parto como o veículo de uma nova vida, como aquela que vai trazer o novo corpo, esse novo ser para o mundo, mas não como um ser complexo, emocional e físico, que vai dar à luz a um outro ser tão físico e tão complexo como ela é, né, e dá essa possibilidade. Então, assim, esse assunto é um assunto bem profundo, que vale a pena a gente olhar com algumas visões. Aqui a ideia não é trazer uma verdade absoluta, não é questionar as escolhas de cada um e como cada um escolheu fazer o seu parto, se é cesárea, se é normal, se é um parto natural, não importa. Importa é a gente ter a informação de que coisas que a gente poderia olhar, porque na verdade, o parto é a possibilidade que nós temos mais profunda de nos conectar com nós mesmas, né? Trazer aquela parte animal da gente, a parte essencial da gente, e que é o único momento que a gente tem para trazer isso. Por isso que ela diz que a importância é o ato sexual mais importante da nossa vida, o parto. Então, por que não olhar para ele de uma forma mais amorosa, mais delicada ou com mais compreensão? Porque se a gente consegue olhar para esses sentimentos, para tudo isso de uma forma mais global, mais inteira, a gente também vai conseguir olhar para essa criança que está chegando. Isso é o mundo ideal? Sim, isso é o mundo ideal, mas a gente depende de nós olhar para isso com mais carinho e atenção. Deixe seus comentários, se você quiser contar se você sofreu maus tratos durante o seu parto, se você tinha essa percepção ou não, a tua opinião sobre isso, porque a gente pode ter opiniões das mais diversas a respeito disso, né? Sobre a dor e o sofrimento, enfim, não importa. Deixa seu comentário aqui, porque isso é muito importante, a gente trazer os assuntos. E esse é o papel do Eu Sem Fronteiras, trazer assuntos que vão gerar uma reflexão da gente, trazer assuntos que a gente olhe para eles de uma forma mais global, de uma forma mais ampla, né? E a maternidade faz parte disso tudo. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu comentário aqui e eu deixo como dica esse livro, A Maternidade e o Encontro com as Nossas Sombras, da Laura Gutman. É um livro muito profundo, no qual eu me reconheci em muitas coisas. Vale a pena a leitura. Obrigada, gente. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e a gente está por aí. Até o próximo vídeo. Obrigada.